Boa tarde, eu me chamo Gilmar Carvalho Cardoso, sou do curso de licenciatura em Matemática, estou cursando a componente História da Matemática, semestre 2024.2, cujo professor é Alexandre Lopo. Minha equipe era formada por mim e por José Jorge, porém o mesmo não pôde estar aqui apresentando por motivo de trabalho, teve que largar a disciplina, a componente. Nosso tema é Grécia, período helênico. O objetivo do tema é compreender a evolução filosófica que a matemática experimentou na Grécia, entender os sistemas de numeração usados na Grécia Antiga, e entender também como a noção do infinito apareceu na matemática. Para a gente falar desse tema, a gente precisa visitar os povos antigos, falar um pouco da história dos povos que ocuparam, né, a África, a Europa, a Ásia, 8 séculos, 6, 7, 8 séculos antes de Cristo. Então a civilização grega foi a que desempenhou o papel mais importante na construção da matemática. E a civilização grega ela surgiu a partir do século 8 antes de Cristo. A cidade de Mileto foi a principal cidade grega até o século 6 antes de Cristo. Com as conquistas de Alexandre o Grande, Alexandria passou a ser a cidade mais importante do mundo grego. Inicia-se nesse momento o período helenista, por volta de 327 a.C. A matemática foi sofrendo mudanças na Grécia Antiga, saindo do empirismo para o racionalismo. Os gregos introduziram elementos que viriam orientar a evolução da matemática pelos séculos seguintes da história humana. Então, muito se sabe sobre a volumosa herança da matemática deixada pela civilização grega. Ainda assim, a compreensão mais acurada da dimensão dessa herança é limitada pelas fontes disponíveis. Dos matemáticos gregos pioneiros, tais como Tales de Mileto, Pitágoras, nenhum documento escrito chegou aos nossos dias. E isso nos deu uma limitação na matemática muito grande, porque se existisse um registro da produção, né, intelectual, das discussões da época, com certeza hoje a gente teria muito mais herança, muito mais informação, muito mais legado do que o que nós já temos. Então eu vou aqui agora falar sobre os sistemas de numeração gregos. Então, alguns sistemas de numeração foram usados na Grécia Antiga, durante o primeiro milênio antes de Cristo. Dois deles são o sistema de numeração ático e o sistema de numeração iônico. O sistema de numeração ático ele foi usado em Atenas quando ela estava no seu apogeu. É também conhecido como sistema acrofônico, pois os símbolos de cada número provinham da primeira letra do seu nome. E o sistema de numeração iônico, ou sistema alfabético, no qual os números eram representados por letra do alfabeto grego. Esse sistema ele era de uso generalizado em Alexandria, já no século 3 a.C. Eu trouxe aqui uma tabela só para demonstrar um pouco o sistema de numeração indo-arábico. Essa tabela aí
ela mostra como era que eles separavam dezena, centena, unidade, dezena e centena. Então você tinha a letra grega, maiúscula, minúscula, no caso aqui o alfa, o nome da letra e a vinculação ao seu número. No caso o alfa era 1, beta era 2, isso nas caso das unidades. Nas dezenas você tinha iota, que era o 10, o kappa, o 20, o lambda, o 30 e assim sucessivamente. E nas centenas você tinha o rho, que era 100, o sigma 200, o tau, que era 300. Então era uma pequena amostra de como era o sistema de numeração naquela época. Nesse caso aí o sistema chamado sistema iônico. Bem, continuando a nossa caminhada, a gente vai começar a falar agora dos grandes nomes da matemática grega. Então, o primeiro filósofo, o primeiro nome de primeira grandeza na história da matemática é o de Tales de Mileto, que data de 624 a 546 a.C. Tales de Mileto ele fundou a escola ioniana. Foi considerado por Aristóteles como o primeiro filósofo de tradição grega. Então ele é o primeiro filósofo. É considerado fundador da geometria dedutiva. São admitidos como de Tales os resultados sobre as figuras planas também, que a gente relacionou aqui abaixo. Todo círculo é dividido em duas partes iguais por seu diâmetro. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. O ângulo inscrito em um semicírculo é reto. Quando duas retas se intersectam, os ângulos opostos são iguais. Os lados de triângulos semelhantes são proporcionais. Dois triângulos são congruentes se possuem dois ângulos em um lado iguais. Então, foram esses as contribuições, os resultados, de alguns estudos de Tales. E que vejam que isso foi há 5 séculos, 6 séculos antes de Cristo e prevalece até hoje, na matemática. Então, a geometria e a aritmética praticada na Mesopotâmia e no Egito tinha um caráter prático e se limitavam a aplicar procedimentos numéricos para resolver problemas específicos, sem maiores preocupações com a estrutura intelectual ou com os princípios filosóficos da matemática envolvida. A tradição clássica atribui a Tales de Mileto a primeira ação no sentido de organizar a geometria como estudo abstrato e dedutivo. Então isso daí já nos traz aí o início do racionalismo. Aí vem Pitágoras. Pitágoras foi um grande expoente, uma grande figura da história da matemática. Então, Pitágoras, ele fundou a escola de Pitágoras. Ele foi aluno de Tales, transmitiu conhecimento de forma oral também, deu ênfase a 4 campos do saber: a música, a aritmética, a geometria e a astronomia. Tinha uma concepção aritmética do universo. Então Pitágoras dizia que todas as coisas são números. Ele dava personalidade aos números. E é conhecido pelo seu resultado mais famoso, que é o Teorema de Pitágoras, que mostra a relação de que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. A grande equação, o grande Teorema de Pitágoras, usado aí até hoje por todos. Então Pitágoras ele tinha uma
um misticismo religioso, filosófico e científico. Ele, ele tinha um pensamento racionalista, ele era racionalista também, né? E, é, e nascido na ilha de Samos, na Iônia, próximo a Mileto. E por ter sido discípulo de Tales, ele teve essa herança, né, esse perfil aí, de ser racionalista, não empirista. Infelizmente, Pitágoras também não deixou, né, nada escrito. Ele transmitiu as contribuições dele, todas foram orais para os seus seguidores. E isso, volto a dizer, foi muito ruim para a matemática, né? Para a ciência, porque a gente fica com escassez de fontes escritas. Muito do que se atribui a Pitágoras é baseado em relatos produzidos anos depois, né, do seu tempo. A escola pitagórica, ela estudou música, ela estudou geometria, astronomia, e a concepção do universo era aritmética. Então, tanto é que ele botou aí todas as coisas, né, são números. Ele diz assim, todas as coisas são números, é porque o número era considerado como um ente, né, um divino praticamente. E isso era muito forte para Pitágoras. Tanto é que ele tinha algumas relações com os números. Por exemplo, o número 1 era a essência, era o número que representava a essência, o gerador de todos os outros números, o número da razão, né? Nele está a origem de todas as coisas e do divino. O número 2 é o primeiro número par, ou número feminino, número da opinião. O número 3 era considerado o número masculino, o número da harmonia, e por aí vai. A cada número ele dava lá um conceito místico e uma relação de personificação do número, certo? A filosofia pitagórica dava aos números inteiros o poder de descrever o mundo. Então ele tinha essa coisa de que tudo que existia poderia ser descrito através dos números. Mas essa concepção sofreu um grande abalo com a descoberta das grandezas incomensuráveis. Né? Aí veio uma crise na matemática. Né? Quando, por exemplo, o hoje conhecido, né, o número raiz de 2, por ter sido obtido duas formas distintas, né, de uma maneira geométrica, ao se calcular a diagonal de um quadrado de lado 1. E aí trouxe uma crise na matemática que abalou as estruturas da época. Essa questão de concepção, certo? Outra coisa Pitágoras propunha teorema do ponto de vista abstrato e intelectual, e sem dúvida, né? E sem dúvida foi o caso da sua grande marca, que foi o teorema de Pitágoras, né? A relação A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Então esse resultado já era conhecido na geometria da Mesopotâmia e do Egito. Né? E não existia evidência de que Pitágoras ou seus seguidores tenham trabalhado nele.
Mas de todo modo, é, de todo modo, também não há evidência de outros trabalhos matemáticos dos pitagóricos e do que eles é atribuído, provém da tradição que remonta à antiguidade clássica. Então, na realidade, já existia um pré-requisito, já existia um caminho feito, né, anteriormente, mas acabou batendo martelo e Pitágoras aí selou, né, com a marca dele, o nome que foi a relação do Teorema de Pitágoras, certo? E acredita também que Pitágoras tenha sido o primeiro homem a denominar-se filósofo, ou seja, amante no estrito, no estrito senso da palavra, né? Ao pé da letra, que é amante da sabedoria. Então, a questão de filósofo, né? Filo, amor, né? Amante, amigo, Sofia, sabedoria, né? Então, no estrito senso da palavra, de filosofia, de filósofo, Pitágoras foi o primeiro homem a denominar-se filósofo. Né? E as ideias de Pitágoras também influenciaram também muito Platão, e toda a filosofia ocidental. Vamos ver agora os Eletas. Os Eletas teve um ícone, né, maior, que foi Parmênides, que foi o fundador da escola de Eleia. Foi o primeiro filósofo grego a fazer distinção entre sensível e inteligível. Os filósofos dessa escola, os Eletas, se opuseram à concepção pitagórica do universo. Os Eletas descobriram as grandezas incomensuráveis e revelou a existência de grandezas contínuas. Foi o início da teoria do cálculo diferencial integral. Então, os filósofos dessa escola, conhecido como Eletas, se opuseram à concepção, né, pitagórica, defendida pelos pitagóricos, da personificação do número, associar números inteiros a objetos físicos, né, e etc. e tal. Então descobriu as grandezas incomensuráveis e revelou a existência de grandezas contínuas da natureza geométrica, como comprimento, áreas, volumes, que não podiam ser concebidos como coleções discretas de unidades. Os elétricos tentaram incorporar também tais grandezas ao universo matemático, ao considerá-las como compostas por uma coleção infinita de objetos pequenos. Uma coleção infinita de objetos pequenos. Foi aí que surgiu, nasce aí o cálculo diferencial, né? Integral, diferencial, integral, que foi uma grande herança dessa época, o cálculo diferencial integral. Mais o que aqui sobre os Eletas? Acho que só. Vamos agora para a Academia de Platão. Certo? Vamos para a Academia de Platão. Bem, perto do ano 377 a.C., Platão fundou em Atenas uma escola que se chamou a Academia. Então, Platão foi um grande, né, filósofo. Ele
Foi um filósofo que foi discípulo de Pitágoras também, né? Ele é discípulo de Pitágoras. E, e naquela época, né, a matemática ela era muito valorizada. Então, Platão fundou a academia e a academia foi considerada como o primeiro exemplo de instituição, né, de nível superior, primeira universidade, vamos dizer, da história. E quem não sabia matemática era como se não tivesse valor naquela época. Então a matemática era tida com importância especial, indispensável à formação intelectual do cidadão, né? É, Platão herdou de Pitágoras que a matemática estruturava o universo. Ele tem essa. E para entrar na escola dele, tinha que saber matemática. Se não soubesse, não entraria. Então, era como se fosse cometer um pecado, né? E, e Platão diferenciou o mundo das ideias do mundo real. Inclusive, tem lá essa clareza, né? Essa concepção do mundo das ideias e mundo real no mito da caverna de Platão, né? E Platão também, como eu posso dizer, ele andava, ele tinha, naquela época, tinha um perfil de caminhar pelas praças, debatendo, conversando, né? Foi daí, inclusive, que nasceu a questão do sistema democrático, né? De discussão, de debate, de questionamentos. Então, ele passeava pela praça, discutindo, conversando, e a primeira grande escola filosófica ateniense foi a dos sofistas, né? Que eram professores ambulantes que vendiam seus conhecimentos e treinavam cidadãos para os confrontos verbais que aconteciam nas assembleias públicas, né? Nas assembleias públicas. E a academia era um espaço destinado para os estudos, né? Para a pesquisa, o ensino da filosofia, da ciência. É, e Platão atribuía uma importância especial à matemática e, incluía a ela no rol das disciplinas, né, indispensáveis para a formação das pessoas. Então, para ser cidadão, você tinha que saber matemática. Se você não soubesse matemática, é como se você, né, não fosse nenhum cidadão. Não há também evidência de contribuições técnicas de Platão à matemática. Ele também não deixou nada assim como seu, mas foi uma figura importante na construção da história da matemática, né? Então, Platão, inclusive, colocava assim na porta da, da, da escola dele, né? Da academia, que, que não entre aqui aquele que não é geômetra. Então, geômetra naquela época eram os matemáticos, né? Então, não sabia a matemática, não entra. Então, era mais ou menos isso aí relacionado a Platão. Ele ao questionar a respeito da estrutura da natureza matemática, criou novas referências para sua compreensão e desenvolvimento também. Então, ao questionar, né,
a estrutura da natureza e a estrutura e a natureza da matemática, né? Então ele criou também um desenvolvimento diferente, uma nova compreensão e novo desenvolvimento da matemática. Para Platão também, os objetos sensíveis são suscetíveis a mutações. Então, enquanto seus modelos abstratos são imutáveis, eternos e universais. É o racionalismo, né? Então, o racionalismo, né? Indo mais para o lado da abstração, né? Da sistematização. E na visão de Platão, a matemática constitui um domínio independente e autossuficiente, acessível, né? Através do entendimento, cujas verdades podem ser concebidas, né, a priori, independente dos sentidos. Isso é o racionalismo, né? Independente dos sentidos, né? O idealismo ele estava muito apegado aos sentidos. Já aí você percebe que, independente dos sentidos, você pode ter, você pode constituir um domínio, né? Uma autossuficiência, né? Do entendimento, certo? E enfim, sobre Platão, eu acho que é mais ou menos por aí. Nós não lembro mais. Tem muita coisa para falar, mas, né, como aqui é um seminário que a gente também não vai dar conta de tudo, eu acho que está de bom tamanho aqui a parte que fala de Platão. Aí a gente vem agora o Eudoxo e o método da exaustão, né? E Eudoxo foi um dos grandes nomes que militaram na academia de Platão. Ele foi, né, discípulo lá de Platão, Eudoxo. Eudoxo Quinidos. Então, Eudoxo do Quinidos, que data aí do século 400, 300, 408, 355 a.C., foi aluno de Platão. Estabeleceu a teoria das proporções, tratada no Livro dos Elementos de Euclides, uma grande obra, Livro dos Elementos de Euclides. A grande contribuição de Eudoxo para a matemática foi o cálculo do comprimento da área do volume de figuras curvilíneas através de método da exaustão, né? E o postulado de Eudoxo, hoje conhecido como as propriedades de Arquimedes. E um dos resultados de Eudoxo é que as áreas dos círculos estão em proporção, em razão iguais, né? Em proporção, em razão igual aos quadrados de seus diâmetros. Então são essas as contribuições de Eudoxo, né, que foi um grande nome da matemática, e assim, o que é que eu posso falar mais sobre ele? Ele produziu método eficiente para dar demonstrações, né, satisfatórias, envolvendo as proporções. Contribuiu para o desenvolvimento da matemática, né, e pode ser considerado o primeiro passo no caminho que conduziria à teoria do cálculo diferencial. Então, esse método da exaustão foi também a base do cálculo integral e diferencial, né? Quando você começa a calcular lá comprimentos, áreas, volumes, né, de figuras curvilíneas, né? Ele colocou lá com o método da exaustão,
A ideia de calcular medidas de figuras definidas por curvas, né, usando polígonos inscritos. O próprio cálculo diferencial, quando vocês vão estudar cálculo, né, tem lá, vai estudar integral, veja que você tem uma função curva e o cálculo da integral é você fazer retângulos pequenos e você vai diminuindo esse retângulo cada vez mais, ele ficando menores, até você ocupar todos os espaços abaixo da curva. Então esse método é originado aqui no método da exaustão de Eudoxo. Então você pega de A até B, a integral de A até B, você vai fazendo colunas, né, retangulares, tendo colunas inclusive da espessura de uma linha, por exemplo, e você vai somando essas colunas para calcular a área. Então nasce aqui nesse momento, né, há 400, 500 anos antes de Cristo. Coisa interessante, né, e que a gente utiliza hoje muito, né? Qualquer aluno de exatas, de matemática, de engenharia, né, estuda o cálculo integral, diferencial integral, certo? E dos resultados envolvendo medidas de figuras geométricas, né, o cálculo da razão de medidas de figuras conhecidas, né, um dos resultados de Eudoxo está demonstrado num dos livros de Euclides, Os Elementos de Euclides, que é uma grande obra também para se estudar. E diz que as áreas de dois círculos estão em proporções em razão igual ao quadrado dos seus diâmetros. Então, isso é provado escrevendo nos dois círculos dados polígonos regulares, com o mesmo número de lados, cuja razão das áreas é conhecida. Então, é o início do cálculo diferencial integral, né? Aí ele vai até exaurir a figura dada. Você vai dividindo em polígonos cada vez, né, tomando mais espaço até exaurir toda a estrutura. Então aí também entra a questão do método, né, de contornar a inexistência de uma noção de limite. Então você pensa que está limitado, só posso fazer aqui, você reduz mais e vai mais um pouquinho, reduz mais, vai mais um pouquinho, enfim. Que aí nasce o cálculo, né? O cálculo diferencial integral, que começa com limites, aquela coisa do limite, né? Do limite infinitesimal, você vai diminuindo, e por aí vai. Então é isso que eu queria falar sobre Eudoxo. Vamos agora para Aristóteles. Aristóteles foi discípulo mais famoso de Platão. Aristóteles data de 384 a 322 a.C. Foi também tutor de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Foi professor de Ptolomeu Sóter, futuro rei. Então Aristóteles teve um papel também importantíssimo na história. Só que ele discordava de Platão em relação à natureza da matéria e de seus objetos. Ele tinha uma visão empirista. Então Platão tinha uma visão racionalista, ele tinha uma visão empirista, ao ponto de ser a visão racionalista de Platão, né? Então foi discípulo de Platão, mas não coadunava com a visão, né, racionalista de Platão. O modelo aristotélico de lógica foi dominante no Ocidente até o século XX. E Aristóteles, como Platão, vou até corrigir aqui,
Aristóteles como Platão, não produziu resultados nem teorias. Ele não produziu, não teve uma produção intelectual, mas foi importante na participação da compreensão da matemática, da construção. Não teve resultados, mas teve um papel importantíssimo. Segundo Aristóteles também, é fundamental para o conhecimento produzir um discurso capaz de explicá-lo de acordo com certas regras, né? E essas regras foram estabelecidas através de lógica formal, né? Criada e sistematizada por ele. Então Aristóteles entendia uma ciência dedutiva como um edifício estruturado por verdades encadeadas através de lógica. E na Grécia clássica, esse modelo teria a sua melhor materialização nos elementos de Euclides. Então, onde o significado e resultados sobre a geometria e a aritmética é produzido tendo como ponto de partida um conjunto pequeno de axiomas e postulados básicos. É uma sistematização, né, do conhecimento. Então, é um modelo aristotélico de lógica, entendeu? É que dominou aí até o século XIX, quando ele foi incorporado à lógica formal, né? Aí vem as referências, né? Queria agradecer a atenção de todos. Foi essa a minha parte no seminário. E dizer muito obrigado pela atenção de todos vocês.